Hoje, qual que é a sua maior preocupação em relação ao patrimônio que você construiu? Eu tenho muito patrimônio parado em imóveis, tenho ali muitos imóveis, apartamentos alugados, salas comerciais vazias, terrenos, galpões. Muitas vezes, acredito aqui, que a rentabilidade líquida não passa, inclusive, de 0,3% ao mês. Ou eu recebo aluguel, mas eu tenho preocupações exacerbadas ali, muita dor de cabeça com o inquilino inadimplente, reforma, IPTU, vacância, corretagem. Acredito aqui, inclusive, que o ponto que chama mais atenção é o gostar do fluxo de recebimento mensal desses aluguéis. Ou a sua maior preocupação, por exemplo, medo da bolsa. Ah não, bolsa é cassino, aposta, não faz sentido para mim. Ou excesso de caixa parado. Busca ali, na verdade, de um fluxo mensal de proteção patrimonial. Baixa volatilidade ali relativa, né? Ou, meu maior medo aqui é dependência da Selic. E quando a Selic cair, né? Agora, o medo é aposentadoria. Como que eu substituo a minha renda quando eu parar de trabalhar? Ou ainda, planejamento sucessório. Como que eu vou deixar todo esse patrimônio organizado? Como que eu vou evitar os conflitos? Como que eu vou simplificar a sucessão se tudo está ali no meu patrimônio? Ou concentração na própria empresa? Preocupação aí da renda mensal previsível. Quanto que eu posso sacar sem comprometer o meu patrimônio? E se nós simplificarmos tudo que nós trouxemos até aqui? Na verdade, tudo que vimos aqui se traduz praticamente em liquidez, recurso em espécie acessível, renda, proteção patrimonial, diversificação, planejamento sucessório, preservação de patrimônio, eficiência tributária. E aqui um ponto-chave, desmobilização de imóveis físicos, redução de risco empresarial ali para os empresários. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fundos de tijolo. O que são fundos de tijolo? São fundos imobiliários que investem em imóveis físicos reais. Ou seja, o cotista não compra diretamente o imóvel. Ele compra cotas de um fundo que é dono dos imóveis, do fundo que é dono dos imóveis. Então, exemplo, os mesmos que eu trouxe ali há pouco. Galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, hospitais, universidades, agências bancárias, centros de distribuição, data centers, e por aí vai. Então, a renda vem principalmente dos aluguéis, que são pagos pelos inquilinos. E antes de falar em rentabilidade, eu gosto de explicar algo que, para mim, pode parecer simples, mas muitas das vezes, para quem está do outro lado, não é. Quando você compra um fundo de tijolo, o lastro daquele investimento está em imóveis reais. Então, você deixa de ser proprietário de um único imóvel para participar ali de diversos empreendimentos imobiliários através de uma estrutura, porém profissional. Mas um ponto aqui de atenção, o fundo não resolve todos os problemas que nós sinalizamos. Ele é apenas ali uma ferramenta. Então, o que realmente importa
é entender qual dor patrimonial nós estamos tentando resolver aqui. Por que o mercado chama de tijolo? Porque existe o ativo físico, existe o imóvel concreto gerando renda. Então, diferente dos chamados fundos de papel, que investem ali em CRIs, LCIs, recebíveis imobiliários, dívidas do setor imobiliário, neles não existe necessariamente um imóvel dentro da carteira. Então, como o FII de tijolo ganha dinheiro? Existem duas fontes principais. O aluguel, propriamente dito, que é a mais importante. Então, exemplo, um galpão vale 500 milhões. Então, ele gera ali, 4 milhões por mês em aluguel. Após as despesas, líquido ali 3,5 milhões, que são distribuídos. Esse valor é dividido entre os cotistas. Qual que é a outra forma? Ganho de capital. O fundo compra um imóvel barato. E aí vai lá, reforma, valoriza, vende mais caro, distribui o lucro. Então imagine que você quer ser dono, por exemplo, de um shopping, mas não tem 1 bilhão para comprar um. O fundo imobiliário, ele permite que você compre uma pequena parte desse shopping, receba sua participação nos aluguéis e ainda tenha liquidez para vender na posição da bolsa. Então, o que diferencia um excelente FII de tijolo de um mediano? Aí, você precisa olhar 5 pilares: qualidade do imóvel, qualidade do inquilino, o prazo dos contratos, localização e a capacidade na gestão. Na prática, um galpão alugado para uma multinacional com um contrato atípico de 15 anos costuma, por exemplo, valer muito mais que um imóvel com vários espaços vagos. Então, as FIIs, sim, são de rendas variáveis, porque são negociadas ali em bolsa, assim como as ações. Embora distribuam renda mensal, e muitos investidores enxerguem quase como uma renda fixa, tecnicamente eles são variável, porque o valor da cota oscila diariamente, não existe garantia de rentabilidade, aliás, nenhum dos investimentos, o patrimônio pode se desvalorizar e os rendimentos podem aumentar ou diminuir, eles variam. Então, os FIIs tradicionais que os clientes acessam, por exemplo, pela XP, estão listados na bolsa. Porém, existem estruturas imobiliárias fora da bolsa, tá? CRIs estruturados, fundos imobiliários exclusivos, fundos fechados não listados e por aí vai. Nós temos aí alguns exemplos também com lastro em imóveis, aí a física. Então essas operações podem ocorrer em mercado de balcão ou até mesmo em estruturas privadas, sem negociação da bolsa. Então o investidor deixa de comprar cotas de um fundo e passa a participar de uma estrutura imobiliária específica. Então existe uma frase que eu escuto com muita frequência nas reuniões com investidores. Exemplo, Maísa, eu gosto de investir em imóveis. E quase sempre, quando eu começo a me aprofundar nessa conversa, eu percebo que a pessoa não gosta necessariamente de imóveis. Ela gosta da sensação de segurança que os imóveis proporcionam. E aí existe uma diferença enorme nessas duas coisas, porque em muitos casos, o que parece segurança pode estar escondendo alguns dos maiores riscos patrimoniais que eu encontro hoje em famílias, empresários e executivos. O patrimônio que parece diversificado, mas não é. Então imagine um empresário que construiu 20 milhões de patrimônio. Ele possui, exemplo, 2 apartamentos, 3 salas comerciais, um terreno, um galpão, participação na própria empresa. Só que quando ele olha para isso, acredita que está extremamente diversificado. Mas eu costumo fazer uma pergunta: diversificado em quê? Porque se a economia da região onde ele atua desacelerar, se o setor dele enfrentar dificuldades ou se houver uma crise imobiliária local, boa parte desse patrimônio será impactado ao mesmo tempo. Ou seja, ele possui vários imóveis, mas continua exposto ao mesmo risco. A dor que ninguém calcula, liquidez. A segunda dor aparece quando eu pergunto: se você precisasse transformar parte desse patrimônio em dinheiro nos próximos 30 dias,
quanto conseguiria? Então, nesse momento, a conversa muda completamente, porque o patrimônio e liquidez não são sinônimos. Um imóvel pode valer 3 milhões, mas isso não significa que ele consiga vender esse imóvel por 3 milhões amanhã. E é justamente nesse ponto que muitos investidores percebem que são ricos no papel, mas limitados na prática. O aluguel que parece renda passiva. É uma dor muito interessante. Os clientes dizem: eu gosto dos meus imóveis porque eles me geram aluguel. E eu concordo. O ponto-chave aqui é que normalmente o aluguel vem acompanhado de uma lista de responsabilidades. Inquilino, vacância, reforma, condomínio, IPTU, advogado, corretor, renegociação. Então, qual que é a provocação que eu gosto de fazer? Você gosta do aluguel ou gosta de administrar imóveis? Porque nem sempre são a mesma coisa. O empresário que investe na própria empresa sem perceber, talvez a maior concentração patrimonial que eu encontre hoje seja a do empresário. Imagine alguém que possui uma empresa de logística, um galpão alugado para logística, terrenos em uma região industrial, imóveis comerciais ligados ao mesmo segmento. Ele acredita que está diversificado, mas na prática, todo o patrimônio depende do mesmo setor motor econômico. Então, se aquele setor desacelerar, tudo sofre ao mesmo tempo. Empresa, imóveis, receita, patrimônio. A falsa tranquilidade da Selic. Outra situação muito comum acontece quando o investidor acumula patrimônio em produtos atrelados aos juros. Enquanto a Selic está alta, tudo parece funcionar perfeitamente. Mas o problema é que muitos dos patrimônios foram construídos sem uma estratégia verdadeira de diversificação. Então, eles estão apenas centralizados em diferentes produtos, mas que, na verdade, dependem da mesma variação econômica. O verdadeiro motivo pelo qual as pessoas ricas investem em imóveis. Aqui existe um ponto que eu considero fundamental. Pessoas com patrimônio relevante raramente investem em imóveis porque acreditam que um metro quadrado vai valorizar. Na maioria das vezes, elas procuram 3 coisas: previsibilidade, preservação e renda. E é exatamente por isso que tantas famílias continuam buscando exposição ao mercado imobiliário. Quando falamos sobre patrimônio, o desafio não é simplesmente escolher um investimento. O desafio é construir uma estrutura capaz de proteger, organizar e perpetuar aquilo que levou anos para ser construído. E muitas vezes o investidor descobre que não precisava necessariamente de mais um imóvel, precisava de mais uma estratégia. Se esse tema faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal, porque aqui nós vamos falar sobre patrimônio, sucessão, proteção, investimento, wealth management de uma forma que vai muito além dos produtos financeiros.